Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Síndrome respiratória aguda grave. Casos põem o Maranhão em estado de alerta. Saída temporária de Páscoa. 21 detentos não retornam às unidades prisionais. Ação. O STF define data para julgamento de recurso de Roberto Rocha. Sistema de transporte público. Empresa de ônibus teria desviado subsídio em São Luís. Lendo a literatura infantil. Biblioteca Pública Benedito Leite realiza evento este mês. Reconhecimento. Sebrae abre inscrições para prêmio de jornalismo. E ainda tem análise política com Felipe Clano. Uma das informações é: população rejeita a guerra jurídica entre os grupos Dino e Brandão. Hoje hoje tem a estreia do quadro Marocando a História, com o jornalista e historiador Marcos Saldanha. Tem esporte, Mayra. Sampaio encara o César Araraquara pela 6ª rodada da LBF. FMJ promove treino do Campeonato Brasileiro de Judô, categoria Sub-15. E São Luís sediará primeiro Campeonato Brasileiro Master de Levantamento de Peso Olímpico. Paulo Pellegrini comenta: site aponta Brasil como apenas a 9ª seleção favorita para a Copa do Mundo. E hoje é sexta-feira, tem roteiro cultural com as melhores dicas de lazer para o seu fim de semana. Não saia daí, o Jornal Rádio Universidade está começando agora. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que estão acompanhando agora o Jornal Rádio Universidade. Nesta sexta-feira, dia 10 de abril de 2026, Mayra, Dia Mundial da Homeopatia. E hoje é dia da engenharia também, né? Dia da Engenharia Militar. Dia do engenheiro metalurgista. E aniversário das cidades maranhenses de Colinas, que completa 155 anos, e Parnarama, que está completando 76 anos. Parabéns! A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio: Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais aqui na 106. 7 horas 20 minutos. Agora vamos aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. E mandando um alô aqui, Mayra Nogueira, para Ronaldo Teixeira, Sofia Maria Helena e Adriana, acompanhando a gente, o Jornal Rádio Universidade, né? Em família. Muito obrigado. 7 horas 21 minutos, Mayra Nogueira, vamos aos destaques dos principais impressos, né? E a gente destaca que está nas telas, nos modais de vídeo da Rádio Universidade, que você confere no nosso site www.universidadefm.ufma.br, também no YouTube, diretamente em Universidade FM 106, e, claro, no nosso aplicativo que você pode baixar no nosso site. Começando com o Imparcial, Mayra Nogueira, neste dia 10, vamos atualizar aqui a página, neste dia 10 de abril, a manchete é: Governo Federal intensifica combate a preços abusivos e cartéis de gás de botijão. A Força-Tarefa para Monitoramento e Fiscalização do Mercado de Combustíveis, composta pela Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, e também a Polícia Federal, em conjunto com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, deflagrou na quinta-feira, portanto ontem, a segunda fase da Operação Vem Diesel. É uma brincadeira aí, eu acho que com o ator Vin Diesel, né? Vem Diesel, com foco na fiscalização de distribuidores e de revendedores do GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, popularmente conhecido como gás de botijão, né? E também foram realizadas ações de fiscalização em 24 cidades. 7 horas 22 minutos, o que é que tem de destaque ainda em O Imparcial, Mayra?
Ainda tem, Adalberto, aqui sobre a Assembleia que inicia ritos para investigar vice-governador do Estado. Segundo o requerimento, haveria indícios de movimentações consideradas atípicas, com supostos repasses de valores a terceiros e pessoas vinculadas ao atual vice-governador. Daqui a pouquinho, análise política com Felipe Clã, ele vai explicar isso aqui também para a gente, tá? Mayra Nogueira, Guns N' Roses confirma força no Brasil. A contagem regressiva já começou e a expectativa só aumenta. O show do Guns N' Roses aqui em São Luís, marcado para o dia 21 de abril no estádio Castelão, chega cercado de números impressionantes e consolida o evento como um dos maiores do ano aqui no Brasil. Muito bom, boa pedida. Esse show do Guns. Mas vamos falar aqui de negócios. A Ambev investe 300 milhões no Maranhão para produzir a cerveja Spyten e ampliar a capacidade. A Ambev anunciou um investimento de 300 milhões na fábrica equatorial em São Luís, visando expandir sua capacidade produtiva e viabilizar a fabricação local dessa cerveja Spyten. Estão abertas as inscrições para o programa também de estágio da Ambev 2026 em São Luís. Falar em Série D, Sampaio Corrêa aposta em ex-goleiro do Moto, né? Aqui no destaque para finalizar, ou em parcial, vamos ao Jornal Pequeno. Nesta sexta-feira, a manchete é o Leviatã Supremo do Maranhão, entre aspas. Editorial do Jornal Pequeno é lido na tribuna da Câmara dos Deputados. Hildo Rocha também reforçou críticas ao ministro Flávio Dino, apontando o que considera interferência em assuntos políticos do Estado, especialmente em relação a investigações e decisões judiciais. 7h24, também como destaque, Mayra, em Jornal Pequeno. Moraes acelera julgamento de embargos de Roberto Rocha em ação movida por Flávio Dino. Também como destaque, a Assembleia forma CPI para investigar denúncias contra Camarão e rejeita pedido de Rodrigo Lago. Sistema de comunicação da Alema é exaltado por representantes do Senado em visita à Assembleia. CNI alerta para impacto de 76 bilhões de reais no PIB e critica a urgência na votação da jornada de trabalho. Maranhão tem novos nomes na lista do trabalho escravo após fiscalizações em 4 municípios. Fluxo aéreo no Maranhão cresce 10,9% em fevereiro e fortalece o turismo aqui no estado. Proprietário de sítio onde foram apreendidos 700 quilos de drogas é preso em Timon. É isso aí, esses são os destaques dos principais impressos. Daqui a pouquinho tem manchetes dos portais. 7h25 agora. Vamos ao trânsito. Vamos ao intervalo, a gente volta já. É isso aí. Atenção, Coab! A Faculdade Laboro chegou para mudar o seu caminho profissional. No novo campus, você pode escolher a carreira dos seus sonhos. Direito, estética e cosmética, administração, recursos humanos e gestão hospitalar. Cursos modernos, professores experientes e a qualidade Laboro que abre portas no mercado. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 989-3300-1491. Faculdade Laboro. Seu futuro é agora. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. Dirigindo sempre com cuidado, informação do trânsito aqui no Jornal Rádio Universidade, mapa do Waze.com, apontando que na BR-135, saída de São Luís após o aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado, né, retenção de trânsito neste momento. Saída de São Luís, final de semana também aumenta esse fluxo para o interior do estado. Aqui na Avenida São Marçal, no João Paulo, trânsito muito demandado, tá? Nos dois sentidos, principalmente no sentido centro. Aqui na entrada da área Itaquibacanga, Avenida dos Portugueses, retenção de trânsito já a partir da barragem do Bacanga, né? Sempre lembrando, né, pessoal? Olha, chega aqui certos dias e certos horários também, né? Tem uma área portuária aqui exatamente no meio da barragem do Bacanga, né? Enfim, algumas pessoas param por ali para comprar
pescados também, né? É claro que não é uma avenida de grande fluxo, assim, para esse tipo de atividade, né? E a falta de um acostamento ali dificulta a coisa, porque algumas pessoas, né, são poucas, mas o impacto é muito grande, quando param ali para estacionar, e na verdade fica exatamente na pista, em uma das pistas, né? O trânsito já começa a engarrafar logo imediatamente. Portanto, seria de bom tom, inclusive, um acostamento, né, para as pessoas que quiserem, as poucas pessoas, né, que passam por ali, que tem, né, que vão fazer isso aí também, porque se desse muita gente ali, não tinha nem como entrar aqui na área Itaquibacanga, coisa complicada. Tem um portinho ali na barragem do Bacanga, né? Enfim, o trânsito deve estar, porque eu passei por lá agorinha, né, deve estar ruim por conta disso também. Algumas pessoas param naquele local. Quem tem mais informações do trânsito, claro, é Borges Júnior. E lembrando, você pode participar no 99217-2647. Borges Júnior, bom dia. Oi, Borges, bom dia. Mayra, bom dia a todos. Bom dia a você que segue com a gente nesta sexta-feira. Trazemos agora informações do trânsito, informações referentes à Avenida Santos Dumont. A via, neste momento, ela segue engarrafada no cruzamento com a Casimiro Júnior, no anil. Situação aí em função da grande quantidade de veículos naquela região, somada a um conjunto semafórico que acaba aí provocando retenção e levando a engarrafamento, e dessa forma, neste momento, acontecendo lá na Avenida Santos Dumont, no cruzamento com a Casimiro Júnior, registro de engarrafamento. Informações também referentes à Avenida João Pessoa, informações sobre ali a altura do Colégio Educales, registro de trânsito pesado, com lentidão também por conta da grande quantidade de veículos. Mas, no geral, trânsito com fluxo intenso para quem busca o sentido centro, normalidade para o horário nos principais corredores da capital. Nesse horário, o fluxo maior é para quem se desloca no sentido centro, portanto, dentro da normalidade que acontece ao longo da semana. Por hora, então, Adalberto, Mayra, são essas as informações. Aposentado. Aposentada. Você não perdeu seu valor. E o Simproecema sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você aposentado e aposentada é importante para o Simproecema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentado sim, inativos nunca. Educador sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Notícias da cidade. Notícias da cidade agora, 7h30 agora. Borges Júnior, vamos começando o noticiário falando sobre a síndrome respiratória aguda grave, né? A SRAG. Casos põem o Maranhão em estado de alerta. Exatamente, Adalberto, é o que indica o boletim Infogripe da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz. O boletim coloca o Maranhão em situação preocupante, juntamente aí com o Mato Grosso. 18 estados e o Distrito Federal continuam em situação de alerta, risco ou alto risco, isso em função de ocorrências de casos graves de síndromes gripais. 13 dessas unidades da federação apresentando tendência de aumento nos casos para as próximas semanas, situação de alerta, mas com possibilidade de estabilidade, isso em nível de cenário nacional. Em alguns lugares, a influenza A e o rinovírus estão como os causadores das síndromes gripais, aparecem como os principais causadores, são responsáveis aí por cerca de 70% dos casos. Portanto, então, o estado do Maranhão, de acordo com o boletim da Fiocruz, boletim Infogripe, a Fundação Oswaldo Cruz, colocando aí o Maranhão em situação preocupante em relação à questão das gripes. Adalberto, Mayra. Borges, agora são 7h32, falando agora da saída temporária de Páscoa. 21 detentos não retornam às unidades prisionais, não é isso? Mayra, números repassados pela SEAP, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, foram 637 apenados que foram beneficiados. Eles deixaram os estabelecimentos prisionais de São Luís, com atenção aí à saída temporária de Páscoa, mas 21 deles não retornaram às unidades prisionais. O prazo determinado pela Justiça para esse retorno seria aí, eles deixaram o presídio no dia 1º de abril,
e o retorno era até o dia 6, até o último dia 7, até as 6 da tarde do último dia 7, o que acabou não acontecendo com esses 21 apenados. Lembrando, então, que agora esses detentos que não retornaram, eles perderam benefícios e também passaram a foragidos da justiça. Mayra, Adalberto. Mudando de assunto aqui, Borges, e já anunciando a análise política com Felipe Clã, logo em seguida, STF define data para julgamento de recurso de Roberto Rocha. Essa ação movida por Flávio Dino, né? Adalberto, a data ficou definida entre 17 e 28 de abril, foi agendada pelo ministro Alexandre de Moraes, data para o julgamento dos embargos de declaração apresentados pela defesa do ex-senador Roberto Rocha. Recurso, ele contesta uma decisão anterior da primeira turma do STF, o Supremo Tribunal Federal, ação protocolada no início deste mês. Ela manteve na corte a tramitação de uma queixa-crime movida pelo ministro Flávio Dino por supostos crimes contra a honra. A defesa de Roberto Rocha está argumentando que houve omissão no acordo anterior. A defesa sustenta que o STF não possui competência para julgar o caso. Julgamento no plenário virtual agora, caso os ministros reconheçam a existência de contradições ou omissões apontadas pela defesa, esse resultado, o resultado do julgamento anterior, pode ser modificado, resultando aí na transferência dos autos para instâncias inferiores ou na revisão do andamento do processo criminal contra o ex-parlamentar. Adalberto, Mayra. Política. E vamos já emendando com a análise política, trazendo, claro, Felipe Clã para essa análise. Não é isso, Felipe? Bom dia, e já vamos tratando dessa questão, né? O ministro Alexandre de Moraes acelera esse julgamento do ministro Flávio Dino contra Roberto Rocha. Bom dia! Bom dia, Adalberto, Mayra, Borges, bom dia aos ouvintes da Rádio Universidade. Se vocês me permitem aqui a minha alegria de poder receber de braços abertos também o meu dileto companheiro de rádio, já fizemos muito rádio junto, e televisão também, Marcos Saldanha, esse genial historiador, analista e professor e jornalista, claro, né? É muito bom. Vocês estão indiscutivelmente montando uma equipe de profissionais de alto gabarito. Parabéns, viu? Parabéns a vocês. Olha... Você faz parte disso, né? Hein? E você faz parte disso também. Olha, e muito feliz, muito contente. Quero dizer que hoje faz, vamos dizer, uma semana que nós estamos aqui juntos e é impressionante, né, como as pessoas acompanham a Rádio Universidade. E isso me traz uma alegria muito grande, né? As pessoas me param muito, né, para discutir os assuntos do que nós temos tratado no dia a dia. E eu, de repente, parei e pensei, disse, nossa senhora, mas esses são os assuntos de hoje, não só são os assuntos do Jornal Imparcial e nem das minhas colunas, né? Então, isso é muito positivo. Que bom que as pessoas estão antenadas, estão participando. Isso é fundamental para a democracia, para o progresso, para o desenvolvimento do Maranhão, do Brasil e do mundo, né? Sim, mas vamos lá, né? Sem dúvida, mas vamos lá. Olha, normalmente nós discutimos pautas, né? Porque senão nós vamos ficar 2 horas falando. E, por coincidência, a pauta de hoje é basicamente a justiça, né? A justiça tomou conta de todos os cenários. A justiça é mais importante do que o executivo, a justiça hoje é mais importante do que o legislativo, né? Interfere em todos os setores, mas não para resolver, mas sim para provocar e causar, né, todo um fator de atraso e constrangimento. Esse caso que você está falando aí, do Roberto,
Realmente, eu converso com juristas do Maranhão, de Brasília, ninguém consegue compreender que um homem do staff do Flávio Dino, né, esteja com picuinhas políticas, partidárias, com Roberto. Né? E lembrando uma coisa, eles estão dando provimento, ou seja, manchete, para quem está em primeiro lugar em todas as pesquisas para senador. Ele não é senador, ele quase ficou sem partido por interferência, veja só, né? E ele continua em primeiro lugar em todas as pesquisas que é feita, as divulgadas e não divulgadas, porque você sabe como ninguém que existe os trakings que não são divulgadas, que é para o consumo interno da imprensa ou dos próprios políticos, mas eu acho que estão ajudando o Roberto. Só que nós não vamos poder acreditar, né, que esse fato de uma crítica severa, né, que o Ministério Público não abriu a boca, né, porque o Roberto, da tribuna do Senado, sendo senador da República, com toda imunidade parlamentar, né, apontou que o governador Flávio Dino estava usando o Ministério Público para perseguir os políticos do Maranhão. Interessante, nem o procurador da época entrou com ação, nem contestou, né? Eu vou até procurar aqui nos arquivos para ver se a gente encontra alguma coisa. Eu volto a repetir, lamentável. E já esticando essa conversa, eu quero lhe dizer que eu tomei o cuidado essa semana de conversar com pessoas na rua, com pessoas em todos os cantos, para entender, da padaria ao supermercado, né, a pessoas de alto nível profissional, e todos continuam dizendo a mesma coisa. Essa discussão, essa briga entre Flávio Dino e Brandão não pertence ao povo do Maranhão. Mas é importante nós registrarmos o seguinte: quem começou a guerra judicial foi o grupo do Flávio Dino, não foi o grupo do Brandão, né? Então, é muito importante que se entenda esse fator, né? Porque essa guerra chegou a um nível que começa a atrapalhar até os trabalhos, né? Agora você vê, chegou o troco, e o troco veio através de uma denúncia do COAF. Não foi ninguém que foi cutucar ou escaquivar isso aí. Não. Essa história do Felipe Camarão foi o COAF que informou, né, movimentações atípicas. Ou seja, como é que o grupo do Brandão, ou seja, quem for que esteja fazendo essas denúncias, né, conseguiu esses dados? Porque esses dados, quem provoca, né, é o próprio COAF, e pede investigação sobre essas movimentações. Então, nós tivemos a questão da Iracema, e depois o próprio Flávio Dino votou a favor da Iracema, né, que foi movimentada pelo Otelino Neto, que é indiscutivelmente o principal representante nas articulações do Flávio Dino, né? A esposa dele é senadora, ficou no lugar do Flávio, né? Está fazendo um trabalho muito bom. Mas o que acontece? Aí teve depois o negócio do TRE. Para que isso? Nós já falamos isso essa semana. Isso tem causado um problema muito sério na apreciação das contas. Para quê? Para ficar fazendo picuinha, mostrando poder? Pois é. Diga. Felipe, o pior é que parece que essa coisa não tem fim, né? Tão cedo. Vai continuar. Ainda tem um detalhe, se você me permite. Todo santo dia, faz 3 anos, eles alimentam a mesma história de que Flávio Dino vai tirar, o Alexandre de Moraes vai tirar, o Supremo Tribunal Federal vai arrancar o governador Carlos Brandão na marra, vai dar o golpe, que não sei mais o que, não sei mais o que.
não pega. Ninguém mais acredita, nem a imprensa, nem o meio político, que é uma bolha, na verdade, né? E essa bolha não estoura, porque a população, como eu disse, diz que essa briga não é dela, entendeu? E não precisa dessa briga. As pessoas querem saber as propostas do governo, a proposta do Supremo, a do Executivo, para a população. A população não quer mais saber de picuinha, de político. Político já dá dor de cabeça demais. Então, nós temos que mudar esse roteiro urgentemente, meu caro Adalberto. Mudando, né, de roteiro agora aqui também, e já falando da presença de Marcos Saldanha aqui no estúdio, já daqui a pouquinho, Felipe, segura aí que ele vem com tudo para falar sobre história, com detalhes interessantíssimos aqui. Maravilhoso. Toda sexta-feira. E a gente está negociando também para a próxima semana já começar nesse embalo também a chegada aqui de Beto Errong. Ele vai fazer comentários de cultura também, espetando totalmente, né, esse nicho cultural daqui do estado, né? E também a gente conta com o Paulo Henrique, que está fazendo os comentários de segurança, né? Enfim, time aí a gente está quase completando. Um time pesado. Olha, mudando de assunto, Felipe, e vamos embora adiantar aqui, que tem muita coisa ainda para falar, vamos embora adiantar. Prefeita Ismênia Miranda quer fazer a diferença de Bride, né? Para Bride, liberando aí 12 milhões de reais para o Aldenor Abelo. Olha, a prefeita apoia, né, o pré-candidato Eduardo Braide, mas ela está prefeita, como a gente vem dizendo todos os dias, ou seja, ela faz a diferença cumprindo as obrigações dela. Ninguém sabe até hoje qual foi a razão que o Braide não liberou 12 milhões para o Hospital Aldenor Abelo cuidar das pessoas que têm câncer. Até hoje isso ficou sem explicação, mas vai vir os debates, isso vai ser pauta dos debates, ele vai ser cobrado nesse sentido, e eu acredito que ele tem uma explicação. Mas parabéns à prefeita Ismênia Miranda, porque não é uma questão de sensibilidade, é uma questão de obrigação cumprida, meu caro Adalberto. Verdade, Felipe. Falando agora, Felipe, né, essas informações constantes aqui, né? E você pergunta, onde estão e também quem são os escravocratas daqui do Maranhão? Olha, Adalberto, eu realmente não consigo entender essa proteção a esse tipo, né, de tráfico de pessoas, a esse tipo de como é que eu vou dizer, de maldade humana, né, por riqueza. Porque uma coisa é resgatar os trabalhadores, que a gente não sabe se foi realmente pago os direitos deles, a gente não sabe que fim levou essas pessoas, né, se essas pessoas foram inseridas em algum programa, porque a pessoa, para se prestar alguma coisa dessa, é porque realmente estava numa absoluta miséria, ou que foi enganado. Agora, o que é mais estranho, nós não temos notícia da prisão dos donos dessas terras, ou dessas fábricas, ou desses negócios. Ou seja, escravidão não é cadeia inafiançável? Eu acredito que sim, né? É importante até nós fazermos umas consultas aos nossos amigos juristas especializados nessa área. Agora, onde é que está o nome dessas pessoas? Por que não pode ser exposto o nome dessas pessoas? Porque eles vão para julgamento sendo pego em flagrante? Mas ali o meliante que é preso por causa de um roubo, né? Está lá a fotografia, está lá o nome. Nós precisamos mudar o comportamento com os ditos poderosos que não respeitam a lei no Brasil e principalmente, infelizmente, no Maranhão. Lembrando, estamos em 13º lugar, já tivemos entre os primeiros, hoje estamos em 13º lugar na questão de escravidão de pessoas para trabalho forçado e não pago. E, Felipe, isso aí é um grande incentivo à reincidência. A grande maioria dessas pessoas, esses empresários, enfim, as pessoas são muito ricas, né? Inclusive, são pegas, elas são reincidentes. Quer dizer, com esse incentivo, elas vão reincidir nesse crime, né? Enfim,
ver a coisa aí ad eternum, né? Olha, mudando de assunto de novo aqui, Felipe, agora falando sobre algo de estranho no judiciário, no poder judiciário, Carmen Lúcia deixa a presidência do TSE antes da hora, né? Olha, veja, você sabe como ninguém que você é um expert, né? A Mayra e o Borges também, que quando é citado um fato, né, com grande relevância e não tem uma explicação viável, é porque tem forças ocultas, né, acontecendo. Eu tenho observado muito que a Carmen Lúcia está de saco cheio dessa turma, né, do Supremo Tribunal Federal. Não duvidem que a Carmen Lúcia se aposente antes dos 75 anos, que deve estar perto, vou até olhar qual é a idade dela, porque ela tem cansado. Inclusive, agora esse processo do Roberto foi uma coisa estranhíssima, que ela tinha mandado arquivar e, de repente, ela volta, né, e vota pela continuidade do processo, ou seja, nós precisamos entender, porque ela é um dos ícones, né, do judiciário brasileiro. A gente pode colocar que ela talvez seja uma das únicas que seja respeitada do Supremo Tribunal Federal, né, que não há nenhuma vírgula quanto à conduta dela. Mas ficou estranho. Esse negócio de dizer, eu estou saindo antes, porque quando a gente sai no dia certo, tumultua o trabalho e quem entra fica atrasos. Não existe isso, né? O que não falta é gente para trabalhar nesses órgãos públicos. A desculpa não pegou. É fato que tem uma pressão muito forte, né? E lembrando, Adalberto, quem vai assumir o TSE, né, os bolsonaristas, ou seja, ministros indicados pelo Bolsonaro. Agora a balança vai equilibrar, né? Então vamos ver, porque a turma do Lula está com um problema sério, né? Não vão conseguir fazer como eles gostariam nesta eleição. Mas isso é muito positivo. Isto é muito positivo, mesmo sendo o Supremo hoje dividido, né, 80% pró-Lula, 20% Bolsonaro, que não deveria ser, eles deveriam esquecer quando botam a toga de quem indicou, né, mas começa a ter uma mudança aí que a gente vai ter que acompanhar para poder analisar, meu caro Adalberto. Felipe, se não me engano, a Carmen Lúcia tem 72 anos. E aí o caso, né, de uma abrangência possível de bolsonaristas, falar nisso, o ministro Fux enfrenta e rebate o ministro Flávio Dino, né, na defesa do Rio de Janeiro, e já emendando também com a notícia para a gente finalizar, o TRE mantém cassação de chapa de 3 vereadores do Podemos aqui em São Luís. E ainda tem mais um detalhe que nós levantamos, né? Porque o Aldo Rogério, só antecipando, o Aldo Rogério, presidente do Avante, escutou o nosso programa, né? A rádio, e entrou em contato desmentindo que a direção nacional, né, tirou ele da presidência do Avante para dar para o Duarte Júnior. No entendimento dele, isso aí é aquela famosa assim, vamos jogar para ver se pega, ou se cria um clima de mal-estar, tu tá entendendo? E eles conseguem uma brecha. Por enquanto, o Aldo Rogério, que sempre comandou, né, o Avante, está presidente. Sem esquecer, se por acaso a direção nacional tirar o Aldo Rogério, que é um militante do Avante, é um cara que cuida do Avante, mais do que isso, né, é realmente lamentável, porque quem abriu os braços, o único que abriu os braços e acolheu o Duarte Júnior para ter legenda para essa eleição foi o Aldo Rogério. Vamos esperar para ver o que acontece, né? Deixa eu só te dizer uma coisa, paixões e paixões, né? O Fux, o Flávio entrou errado com o Rio de Janeiro, né, querendo fazer uma crítica, como se o Rio de Janeiro fosse,
né, a vitrine da corrupção do Brasil. Realmente é espantoso de como tem governador afastado, mas pelo menos foram afastados. Isso já é uma demonstração de que a justiça funciona, que a democracia está presente, que as instituições são fortes. Mas o ministro Flávio Dino, que é reconhecido como um crítico, né, mordaz de certas situações e não sabe medir suas palavras, apesar de ser um notável intelectual, entrou errado e o Fux colocou ele no devido lugar. E mesmo assim, o Flávio Dino pediu vistas sobre a questão se a eleição para o governador do Rio de Janeiro é direta ou indireta. Lembrando, o Flávio provocou os ministros porque estava lá criando um mal-estar para o TSE, né, dizendo que ia esperar a decisão do TSE, e todos os ministros começaram a votar antecipadamente, ou seja, não funcionou. O que era que ele e o Alexandre queria não deu certo. E só para encerrar, essa questão da cassação do Podemos pelo TRE por questão de gênero, vocês lembram o caso da moça que recebeu R$300 mil e teve 18 votos, ainda vai muito longe, né? Ainda vai subir para Brasília. Os Macedos têm cadeira no Congresso Nacional. Então, assim, é longe. Essa coisa, acredito eu, né? Acredito eu. Aqui andou, né? Vamos ver agora em Brasília se ainda vai andar, porque vamos lembrar que agora vai chegar o período eleitoral e as casas jurídicas que cuidam das eleições vai estar cuidando da eleição e não de coisa do passado, que é um grande absurdo. Meu caro Adalberto. E vamos acompanhar com certeza, viu, Felipe? Porque essa análise aqui está pesadíssima. Segunda-feira a gente volta com o Felipe Clã analisando a política aqui do nosso estado, que a movimentação tá demais. Obrigado, Felipe. Bom final de semana e até segunda, viu? Olha, segunda-feira o Clã de novo aqui na Rádio Universidade. 7h54 agora. Mayra Nogueira. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Jornal Rádio Universidade. 7h55 agora tem trânsito. Mayra Nogueira trazendo Borges agora para falar sobre alteração lá na Coama, né? Olha, tá atingindo aquela região todinha. São obras da Caema, não é isso, Borges? Exatamente, Adalberto. O transporte é operado na Coama, região da Coama. A rua José Cândido de Moraes, na Coama, está interditada desde esta quinta-feira, desde o dia de ontem. Interdição por conta de serviços executados pela a SMTT, que é a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, informou que a interdição ela vai permanecer durante todo o período das obras sem previsão imediata de liberação, e com bloqueio, o acesso e a saída do bairro passam a ocorrer por vias alternativas. Para entrar na Coama, a orientação é utilizar a rua Euclides Farias, no sentido do Max Center. Já para sair em direção à Avenida Daniel de la Touche, o trajeto indicado é pela rua José Augusto Correia. No caso do transporte público, os ônibus eles seguem pela rua Euclides Farias e continuam pela rua 7, ao lado do Max Center. Equipes
de agentes de trânsito estão distribuídas em pontos estratégicos desse trecho, dessa região da Coama. Elas estão orientando motoristas aí no sentido de minimizar possíveis constrangimentos. Adalberto, Mayra. Borges, trazendo aqui mais informações agora sobre o sistema de transporte público. A empresa de ônibus teria desviado o subsídio em São Luís. Mais detalhes. Exatamente, Mayra. A empresa apontada, a Expresso Reis de França, ela integra o consórcio VSL, atua no sistema de transporte público de São Luís. Uma investigação está apurando suspeitas de desvios de recursos públicos e irregularidades administrativas. Também existindo a possibilidade de um sócio oculto no controle da empresa. O inquérito ele foi determinado pelo juiz Douglas de Melo Martins, o juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos. A determinação ela veio após o juiz tomar conhecimento de indícios de crime durante a audiência sobre a crise do transporte coletivo da capital. Os documentos revelados pela investigação mostram que a empresa realizava movimentações bancárias para pagamento de aluguel e também faturas de cartão de crédito, o que acontecia nos mesmos dias em que recebia repasses de subsídios públicos. A indicação aí, portanto, de uso de recursos destinados ao funcionamento do sistema de transporte. Eles estariam sendo destinados para despesas particulares, enquanto isso, cerca de 600 funcionários da empresa não recebiam salários, tinham os pagamentos e proventos atrasados. A investigação sobre o SET, o Sindicato das Empresas de Transporte, mostra aí a realização de transferência de 3 milhões de reais para a conta da Expresso Reis de França, valores utilizados para quitar dívidas com uma empresa ligada o empresário Pedro Paulo Henrique Ferreira, também para outras despesas de consumo, isso sem registro de pagamento aos trabalhadores. Em meio, então, a esse caso, em meio ao caso, a Justiça determinou o bloqueio de 50 milhões de reais, bloqueio em bens de empresários e empresas vinculadas ao consórcio VSL, com autorização de desconsideração da personalidade jurídica para atingir aí bens pessoais dos envolvidos. Adalberto, Mayra. Borges, quebrando aqui a sistemática do noticiário, né, para uma notícia um pouco mais amena, lendo a literatura infantil, a Biblioteca Pública Benedito Leite realiza evento este mês. Como é isso? Exatamente, Adalberto, iniciativa da Biblioteca Pública Benedito Leite, com atenção ao mês de abril que é o mês da literatura infantil e, portanto, então, vem esse projeto de incentivo à leitura, o Lendo a Literatura Infantil, que vai ocorrer entre os dias 14 e 17 de abril. Lembrando que abril é o mês em alusão à dedicação à literatura infanto-juvenil. O projeto é uma iniciativa da Biblioteca Pública Benedito Leite, em São Luís. Além de incentivar a literatura, a iniciativa ela busca também transformar a relação do público jovem com os livros, o que é feito por meio de experiências sensoriais e afetivas dentro de um dos mais importantes equipamentos culturais do Maranhão, que é a Biblioteca Pública, e vão ser então, portanto, 4 dias de execução de atividades desse projeto, quando a biblioteca ela se abre para atividades que estimulam a imaginação e o pensamento crítico, tudo com o eixo central nos livros. A programação ela inclui contação de histórias e rodas de conversa, rodas de leitura, também visitas guiadas pelo espaço da biblioteca e ainda momentos de conversa com escritores maranhenses, o que acaba fortalecendo o vínculo entre leitores e a produção literária local. Portanto, então, Lendo a Literatura Infantil, projeto da Biblioteca Pública Benedito Leite, ocorrendo entre os dias 14 e 17 de abril. Mayra, Adalberto. Maravilha, Borges, cultura, né? Cultura, que bacana. Olha, Borges volta daqui a pouquinho, tá? Com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade, que vai até 8h45, tá? Com muita informação aqui para você. Por falar em cultura também, logo mais tem Marcos Saldanha aqui marocando a história. Você vai ficar por dentro de detalhes e curiosidades históricas toda sexta-feira, a partir de hoje, aqui no Jornal Rádio Universidade. Agora tem Rádio Ciência, Mara Nogueira, a gente volta já já. Jornal Rádio Universidade.
Ciência e cultura em conteúdos únicos. Vem aí, Radioteca 106. Uma plataforma digital gratuita que preserva e divulga a produção cultural, científica e educativa do Maranhão. A memória do Maranhão nos programas Rádio Ciência, Janela Cultural e Acústico Santo de Casa em um só espaço. Radioteca 106. Uma iniciativa da Rádio Universidade FM, com apoio da FAPEMA, por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo do Maranhão. A partir do dia 15, descubra, ouça e compartilhe essa experiência. Aqui, na Universidade FM, Radioteca 106. Ciência e cultura em um só lugar. Estudante da UFMA, financiada pela FAPEMA, analisa romance epistolar de Rousseau. Você sabe por que o século XVIII é conhecido como século das luzes? Eu sou Joelma Baldez e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Este sentimento que permaneceu apesar de mim foi involuntário. Ele nada custou à minha inocência. Tudo que depende de minha vontade, escolheu meu dever. Essas são as palavras da personagem principal do romance epistolar Júlia, ou a Nova Heloísa, do filósofo Jean-Jacques Rousseau. A obra, publicada em 1761, no período conhecido como Século das Luzes, se tornou um importante meio de propagação de reflexões filosóficas. A sensibilidade ganhou espaço no momento em que a razão era a chave da produção de conhecimento. Rousseau defendia uma tese polêmica de que o progresso da ciência e das artes contribuía para a corrupção dos costumes e da sociedade. A estudante do curso de licenciatura em filosofia da Universidade Federal do Maranhão, Etienne Santos Costa, explica. Em seu primeiro discurso sobre as ciências e as artes, Rousseau faz crítica de modo geral. No entanto, ele afirma que não é a ciência que maltrata, mas os efeitos produzidos por ela. E ainda no primeiro prefácio de Júlia Nova Heloísa, ele afirma que as grandes cidades precisam de espetáculo e os povos corrompidos de romance. Vi os costumes de meu tempo e publiquei estas cartas. O romance é utilizado para trazer a virtude dos povos corrompidos. A história, contada inteiramente por meio de cartas, gira em torno de um amor impossível entre o professor e a aluna que pertenciam a classes sociais diferentes. A moça é obrigada a casar com outro homem e, mesmo quando tem a chance de viver o que sente, renuncia para cumprir o dever com a família. Mas por que o pensador escolheu o romance como novo recurso de trabalho reflexivo? Etienne responde. Júlia ou a Nova Heloísa é um romance epistolar em que Rousseau utiliza os sentimentos para propagar o projeto político-pedagógico de seus pensamentos, a saber, o retrato das paixões e desejos de uma sociedade corrompida e a elevação moral dos indivíduos cultivados através da virtude. O conceito principal de sua obra é retratar a virtude através das ações dos personagens. Etienne desenvolve a pesquisa intitulada Ilusão Realista no Romance Filosófico da Ilustração, por meio do PIBIC, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica, vinculado ao CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Para a pesquisadora, o romance filosófico de Rousseau materializa a intenção do pensador em cultivar as virtudes nos leitores, utilizando a descrição, os sentimentos, as ações dos personagens, aliando o sentir e o refletir. A personagem Júlia exemplifica os caminhos de uma vida virtuosa. Júlia, ao ser guiada pela razão, ignora seus sentimentos a fim de agradar o padrão de uma sociedade. Ou seja, Júlia nega os seus próprios sentimentos, deixando os seus sentimentos de lado por alguém que o ama, para casar-se com outra pessoa que não ama. A pesquisa é parte do projeto
Filosofia e Literatura, da recusa da narrativa romanesca ao consentimento público do romance pelos filósofos da Ilustração, coordenado pelo professor doutor do Departamento de Filosofia da UFMA, Luciano da Silva Façanha. É desenvolvida no âmbito do Grupo de Estudo Interdisciplinar Rousseau, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade, com o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Tome ciência. E o século XVIII? Você sabe por que é conhecido como século das luzes? O termo foi adotado com o surgimento do iluminismo na Europa, movimento intelectual e filosófico centrado na defesa da razão e da ciência para orientar a humanidade e explicar os acontecimentos. Combatia a visão dominante da Idade Média, na qual a educação estava sob o controle da Igreja Católica. Por isso, propagava a ideia de que era necessário iluminar as mentes e libertá-las das trevas da ignorância. Para os iluministas, era necessário ofertar uma educação que promovesse o combate à injustiça, à intolerância religiosa e promovesse a autonomia do sujeito na busca da própria felicidade. Você sabia? Tome ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Ei, já pensou em cuidar da sua saúde dançando? Na Movidência a gente mexe o corpo, solta a mente e ainda se diverte de verdade. Vem sentir a energia do forró, da seresta, do balé, do fit dance, do estileto e outros ritmos. É muito mais que dança, é qualidade de vida. Bora? Mais informações no nosso perfil no Instagram, @ed.movidence. 8h09 agora, Mayra Nogueira de volta aqui com o Jornal Rádio Universidade, trazendo Borges, né, Borges? Vamos falar sobre a Prefeitura de São Luís liberando emendas para o Aldenor Abelo, e isso após 5 meses de espera, não é isso, Borges? Isso, Adalberto, após 5 meses desde a indicação dos recursos pelos vereadores, a Prefeitura de São Luís autorizou o repasse de R$12 milhões, repasse em emendas destinadas à ampliação do atendimento pediátrico no Hospital Aldenor Abelo. O valor vai ser aplicado na implantação de uma nova ala voltada ao atendimento de crianças com câncer. A emenda para o Hospital Aldenor Abelo tinham sido apresentadas essas emendas ainda em novembro do ano passado, mas dependiam de forma exclusiva da liberação do Executivo Municipal para que fossem, então, executadas. Somente agora, com essa autorização, a obra começa a avançar na estruturação de novos leitos e também serviços especializados. Atualmente, a unidade dispõe de apenas 23 leitos pediátricos, número considerado insuficiente diante da demanda crescente por atendimento oncológico infantil no estado do Maranhão. A redação, Elis Rodrigues. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges, pelas informações. Daqui a pouquinho, Borges retorna com mais detalhes e informações aqui no Jornal Rádio Universidade. E Mayra Nogueira, a gente começa hoje aqui o comentário de Marcos Saldanha, historiador, jornalista, para falar sobre história. Marcos Saldanha, seja bem-vindo, uma satisfação de finalmente recebê-lo aqui, digamos que inserido agora nessa equipe, aqui no Jornal Rádio Universidade, uma satisfação muito grande. Muito obrigado, acima de tudo, muito obrigado por aceitar esse convite aqui da gente. Como recusar um convite de Adalberto Júnior, da Rádio Universidade, da nossa casa, que é a universidade, né? A gente que fez jornalismo aqui na Universidade Federal do Maranhão, né? Está aqui com Mayra Nogueira, que a gente ouve com essa voz maravilhosa, esse conhecimento, essa equipe toda muito competente da Rádio Universidade, num projeto muito legal e que reúne
uma equipe muito valiosa, né, de amigos, também estreando, né, essa semana o Felipe Clã, querido, beijão, o aniversariante do dia, viu, Paulo Henrique. Aniversariante do dia, querido, beijão para você. Parabéns. Ontem foi meu aniversário. Olha só, esse mês é bom, então, só gente boa. Parabéns a você também. Não tinha nada combinado, Paulo. Feliz aniversário. Parabéns. E você vê como é importante essa coisa das datas, como a gente está sempre ligado, por exemplo, ciclos, né, que a gente retorna, que a gente volta para casa, né, que é a universidade, os aniversários que a gente comemora, quer dizer, a história tem a ver com isso, né, Mária? Quer dizer, com a nossa necessidade de pensar o tempo, de pensar datas, de pensar fatos e nos entender ao longo disso, né? A nossa vida é muito isso, a gente testemunha a vida do outro, né? A gente convida o outro a testemunhar a nossa vida, né? E uma coisa que tem chamado a atenção, que eu trago já para esse primeiro papo nosso, você já percebeu como tem aumentado o número de perfis nas redes sociais dedicados à história? História de pessoas, história de lugares, né? Tem sempre alguém contando história, né? Seja no Instagram, seja no X, seja no TikTok. E eu acho isso bom, eu acho isso muito legal. Mostra o interesse das pessoas, ainda que através da curiosidade, mas também um interesse das pessoas de tentar se entender, né? Tentar refletir um pouquinho de onde está vindo, buscar um pouquinho quem é, eu acho importante. Porém, a grande questão que me preocupa, que tem uns perigos em relação a isso. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai para as redes sociais postar sobre uma foto antiga. A gente tem visto nos últimos tempos, Adalberto e Mayra, muitos locais que a gente não conhecia. Quer dizer, são fotos que mostram escolas, fardas, que mostram pessoas que a gente não conhecia, pelo menos naquela fase da vida, né? Mas tem um problema também, que as pessoas estão colocando lugares, às vezes, com legendas, indicando locais que não existem. Eu vou dar um exemplo disso, né? Sítio Piranhenga. O Sítio Piranhenga é um local que fica ali no Parque Timbira, você vai pela Avenida dos Africanos, né? Tem uma entrada. Já fui lá, muito Você bom. já foi, né, Maria? Já, muito lindo, tempo. Não é? Lindo. Pois é, o Sítio Piranhenga, ele é um sítio era uma fazenda, e essa fazenda virou um parque industrial naquela região do Rio Bacana. Então, você tinha o sítio do Físico, você tinha o Piranhenga, você tinha o sítio Bruce, você tinha o sítio Lapa. Todos esses sítios, à margem do Bacanga, eles eram sítios industriais. Eles eram olarias, eles eram fornos de cal para construção aqui na cidade, né? Então se produzia muito, e através do Rio Bacanga se fazia essa produção via trabalho do escravizado, né? Naquela época. Aí o que acontece? Muitas pessoas vão ao sítio Piranhenga, ou o que é pior, não vão ao sítio Piranhenga, colocam foto ou fazem vídeo e dizem: aqui o sítio Piranhenga, tudo, a casa de Ana Jansen. Ana Jansen nunca morou no sítio Piranhenga e nem era proprietária do sítio Piranhenga. Também não foi proprietária do sítio do Físico, que é outro sítio, que também tinham caieiras, fornos, né, para fabricar cal usada na construção civil, quando não havia cimento ainda. Então, aí é um problema, aí é um risco quando a pessoa desinforma. Outro exemplo disso é que encontraram um túmulo de uma Ana Jansen na cidade de Coroatá. Mas esta Ana Jansen é da família da Ana Jansen, porque ela teve muitas filhas, e, enfim, foram vários casamentos. Isso, e essas famílias casavam, essas filhas casavam com maridos que iam se espalhando pelo interior. Então, aí eu vi uma postagem dizendo: olha, aqui achamos, é assim, achamos o túmulo de Ana Jansen aqui em Coroatá. Você sabia disso? Espera lá, calma. Não é porque eu olhei o nome Ana Jansen que eu vou dizer que ali é o túmulo de Ana Jansen. Tem muito achismo. E aí é que está a questão, Mayra. Maravilhosa essa história, não é eu acho. Não é o que eu quero que seja. Eu não posso. A história é isso porque eu quero que seja assim. Não é assim que funciona. A história é fruto de um conhecimento científico. Você tem que trabalhar pesquisas, você tem que trabalhar com as fontes.
Então, você tem que pegar documentos, que a gente chama como documentos primários, que são certidões, que são, por exemplo, como é que eu posso dizer, enfim, que uma determinada casa pertenceu a Ana Jance? Existe o inventário da Ana Jance. Assim que ela morreu, é feito um processo, como ainda acontece hoje, né? O inventário dos bens para poder fazer jus à herança. Nesse inventário, esse documento, ele existe. Ele está lá no arquivo do TJ. Você lê e lá estão listadas quais as casas, quais os bens. Ela tinha muitas casas porque ela comprava muitas casas de falidos. Pessoas que faliam iam a leilão no banco, ela tinha dinheiro, ela era bilionária, né? Naquela época do século XIX. Então ela tinha dinheiro, ela comprava e investia para aluguel e tudo. Então ela teve muitas casas. Mas nem toda casa antiga que tem um poço, o tal do poço, que também se dizia que o poço era feito para jogar escravizados. Espera lá, o poço era feito para abastecer a casa. E se eu jogo um escravizado lá, quer dizer, não faz sentido, porque o escravizado naquele momento cruel, ele é uma mercadoria, ele é um bem, né? Então, por mais que a violência seja terrível, cruel, o pensamento do Senhor é que aquilo é um bem, ele não vai destruir um bem que ele tem. Um patrimônio que ele tem, né? Então, haviam castigos cruéis e contra isso tem que se lutar o tempo todo. Agora, tem que ter cuidado com essa coisa, o pessoal fala assim, esse era o poço de Ana Jance, e esse poço ela jogava escravizados. E você teve mulheres muito mais, ou tão cruéis, ou mais cruéis, é tão difícil dizer quem era, porque era uma sociedade cruel, por essência. Então, você vai criando essas narrativas e vai reproduzindo essas narrativas. Então, quem se propõe a fazer postagens de caráter histórico tem um mérito enorme, porque está divulgando a cultura, está divulgando a história. Mas é preciso ter critério. E outra coisa muito preocupante é o uso da inteligência artificial. A gente está vendo, por exemplo, as pessoas fazem, por exemplo, eles pegam uma foto antiga e eles pedem para a inteligência artificial fazer um trabalho naquela foto. Bom, lado positivo, às vezes a foto ela está muito ruim, então a inteligência artificial ela pode fazer retoques, isso é legal. Mas você precisa dizer que aquela imagem, né, Adalberto? Ela foi se não gerada em todo, quando gerada, ela precisa informar que ela foi gerada, quando retocada, precisa informar, porque aí o cara faz o bondinho do Centro Histórico de São Luís e não percebe, mas a inteligência artificial bota lá, Praça Castro Alves. Em São Luís não tem existe. Praça Castro Alves, não existe. Mas escapou, né, aquilo ali, mas aí qual é o problema? Ele é historiador, vamos dizer que ele não percebeu aquele detalhe, mas quando ele percebe, ele é historiador, ele sabe. Mas quem vai pegar aquela imagem, vai repassar, daqui a pouco aquela imagem está circulando como se fosse uma verdade, está lá Praça Castro Alves. Agora, Praça Castro Alves no bondinho do Centro de São Luís é um equívoco absurdo. Mas não é só isso. A gente está começando a ver uma série de postagens de locais gerados pela inteligência artificial como se fossem. Muda a cor, muda a perspectiva, muda casarão. E isso é ruim. Daqui a pouco a gente não sabe. Aí a gente vai viver no descaracteriza, mundo, né? Descaracteriza até e a gente mesmo vai viver no... a questão das fotos, porque às vezes elas vêm em preto e branco, que antigamente não tinha colorido, isso aí também tem alteração na hora, com certeza, aí já muda o contexto. Muda o contexto quando você gera, inclusive, uma cor. Outra coisa, colorir, pronto, colorir a imagem. Você arbitrariamente vai colorir a imagem porque fica ali na postagem, você está atrás do like, está atrás de compartilhamento, e o pessoal se encanta e vai rodar aquela imagem, ela vai circular. Porém, você fez um desserviço, porque aquela cor, que é o que a Mayra está levantando, nunca existiu naquele contexto. Aí daqui a 40 anos você precisa fazer um trabalho, você já imaginou, você atrapalhou o cara. Você atrapalhou o historiador que tem aquelas imagens, ele tem que pegar aquelas imagens todinhas, atravessar, tipo um mar vermelho, para chegar na imagem mais antiga, então você não contribuiu. Contribuir é quando você pega aquela imagem, você faz algum ajuste, mas mantendo as caras, informando. Olha, o arqueólogo, quando ele vai fazer uma escavação no solo, ele primeiro, existem regras que ele não pode escavar tudo.
por mais que ele queira, ele precisa deixar uma boa parte daquilo, porque ele admite o seguinte: hoje, apesar de toda a tecnologia que eu tenho, no futuro haverá tecnologias melhores. Então, se eu fizer a escavação 100%, eu vou atrapalhar que no futuro, com novas tecnologias, novos pesquisadores encontrem informações que com a tecnologia que eu tenho não sou capaz. Então, isso vale para a história também hoje, dessas imagens, dessas coisas, dessas posições, que você tem que ter um cuidado para você não fazer um desserviço, senão você estraga aquela informação, destrói aquela fonte e no futuro você atrapalhou o que poderia ser uma ajuda, você fez um desserviço. Então, é bem aí que é perigoso, né? Essas questões éticas, Saldanha, elas perpassam não só a história, né? Claro, vai pegar no jornalismo também, não é isso? Sim. Porque tem uma função histórica também, o jornalismo, uma coisa funde com a outra, você sabe muito bem porque você tem as duas formações, né? E a questão relacionada dessa relação com as IAs, né? Ela é uma inteligência generativa, então o que ela não fizer ali em termos baseados no que já tem como informação, ela vai inventar. É o que acontece. E você sabe que eu vi o Inácio Loyola de Brandão, escritor, Academia Brasileira de Letras, esteve essa semana aqui em São Luís. Eu achei tão lindo ele falar uma coisa, Mayra e Adalberto, e quem está ouvindo, assistindo a gente, que é o seguinte, ele falou assim: eu não crio nada. Eu ficciono, e ficção não é criação, é observação. Ou seja, eu não invento, eu não crio, eu conto as coisas que de alguma forma estão me rodeando. Isso é ficcionar. Quer dizer, existe, mesmo se o grande ficcionista, um grande escritor reconhece isso, como é que eu, historiador, ou não sendo historiador, a gente tem muitos perfis desses, que são administrados por não historiadores, e está tudo bem, desde que faça um trabalho cuidadoso, ético. Né? Ético. Então, precisa citar as fontes. Então, se eu estou postando um determinado local, eu não estou inventando, eu estou postando aquela foto, por exemplo, o antigo orfanato Santa Luzia foi anunciado, né, que vai ser reformado. Então, ali foi o orfanato, ali foi a Secretaria de Educação do município por muitos anos. Então, você tem uma fachada que já não é a original, que está toda destruída, mas já não é original. Então, você tinha um formato diferente daquela fachada. Tá, eu apresento um projeto de reforma. Qual é o projeto que eu vou fazer? Eu vou reformar do último modelo que teve, de que época? A Praça Gonçalves Dias, ela foi reformada. Ela foi reformada de um modelo anterior ao que eu conheci. Quando eu chego em São Luís, eu não sei se vocês lembram disso, mas tinha, por exemplo, uma espécie de lago, né? Sim. E tinha uma pontezinha. E eu lembro de criança de bicicleta atravessar. Então, na minha memória afetiva, aquela praça, ela já está no meu imaginário, já está na minha memória. Eu acho que até o final dos anos 90 ela existia. Ela, nesse na modelo, virada, né? De 90 para 2000, que teve uma grande reforma por lá. Pois é, só que aí, o projeto da reforma é fazer anterior, você vai buscando, mas você precisa ter o quê? Qual a referência? Então, eu vou buscar em fotos qual é a São Luís, de que época, então, o que eu vou buscar? Um detalhe maravilhoso sobre isso é que a Praça Deodoro, ela tinha um espelho d'água. Por exemplo. Era maravilhoso, as fotos dessa época, né, até os anos 70, existia um espelho d'água na Praça Deodoro, na parte principal ali, onde fica ali, ficava as estradas, ficam, né? Enfim, teve uma grande reforma por lá, e antes tinha um espelho d'água, era um negócio maravilhoso. Pois é, o mercado das Tulhas tinha um chafariz, que depois é retirado, salvo engano, vai para o Museu Histórico, mas era um chafariz que estava dentro do mercado da Tulha, não tinha segundo andar, né? Não existe aqueles prédios. Aí é engraçado, existe também um falso colonial. Quer dizer, eu quando vou reformar um determinado casarão que ele está todo precarizado, eu tenho que ter cuidado, porque daí eu reformo aquele casarão e construo um falso colonial. E aí, quando eu não sei que aquele prédio é falso colonial, eu estou dizendo, olha, aqui é um prédio colonial. Não, ele não é. Ele é um falso colonial. Para não descaracterizar aquele lugar, ele era uma casa colonial de um andar, que aí foi construído um segundo andar, e depois que ele entrou em ruínas, ele vai para a reforma com um prédio colonial, como se existisse
de segundo andar. Olha só que coisa. Então, essas referências imagéticas, elas são fundamentais para a gente pontuar de que época, de que momento, naquele espaço, você tinha aquela arquitetura. Gente, eu preciso parar a Saldanha aqui. Porque senão a gente vai embora, né? Olha, é tão apaixonante, né? Demais, Adalberto? demais. O bom é que a gente vai ter você aqui toda sexta-feira para trazer essas informações, essas divagações que não deixam de ser também, né? A gente sai divagando e consegue abranger isso tudo. Saldanha, muito obrigado. Olha, a Saldanha está nas redes sociais, faz conteúdo responsável e ético sobre história daqui do Maranhão e de outros estados também, que ele anda por aí viajando, ele é um mochileiro, né? A gente vive a história. É verdade. E aqui na Rádio Universidade ele está marocando, que esse termo marocar, bem gostei, bem maranhense, bem raiz, né? Marocando. Marocando história. É só acompanhar em Marcos com o Marcos Histórico. E também aos sábados na Rádio Timbira. Das 10h30 meio-dia, o História em Debate. Sábado agora com a história de Rosário, né? Que aniversariou a centenária cidade de Rosário. Na nossa irmãzinha Rádio Timbira, tá? Olha, ali é uma história gigantesca, tá? Grande satisfação, Marcos. Espero você na próxima semana, na próxima sexta-feira, com mais Marocando na História aqui na Rádio Universidade. Fica com a gente aqui, que tem informação. Vem Borges Júnior agora. Voltamos já. Obrigada, Marcos, pela sua participação aqui. O Colégio Laboro cresceu. Agora, além da Cidade Operária e São Francisco, também estamos na Coab, levando o mesmo ensino médio e pré-vestibular de alta qualidade que já é marca da Laboro. Aqui, seu filho tem o padrão das escolas mais caras, mas com preço muito mais acessível. Alto benefício, menor preço. A escolha certa para quem pensa no futuro. Acesse colégio.laboro.edu.br ou WhatsApp 989-8197-0427. Colégio Laboro, qualidade que transforma e cabe no seu bolso. 8h29, agora a professora Josi Bastos, diretora aqui da Rádio Universidade, acompanhando, claro, o jornal Rádio Universidade, participação aqui de Marcos Saldanha, mandando um abraço, viu, Marcos? Continua com a gente aqui, tá? Já que veio presencial, agora fica até o fim. Bom, Borges Júnior, volta agora com informações, não é isso, Borges? Vamos iniciar falando do Prêmio Sebrae de Jornalismo 2026, abriu inscrições. Exatamente, Adalberto, estão abertas as inscrições para o Prêmio Sebrae de Jornalismo, edição 2026, esta 13ª edição da premiação, inscrições gratuitas feitas a partir do site do Sebrae, Sebrae Maranhão, podem concorrer trabalhos jornalísticos publicados em diferentes plataformas, rádio, TV, internet e também impresso. As categorias são texto, áudio, vídeo, fotojornalismo e também espaço para o jornalismo universitário. Premiação, ela ocorre em 3 etapas, tem a etapa estadual, depois segue para a regional, até chegar à etapa nacional, até a definição aí, então, dos vencedores finais. Este ano, o tema central, ele segue sendo o empreendedorismo, foco nos pequenos negócios, intuito reconhecer reportagens que mostrem a realidade e os desafios do setor no Brasil. Prêmio de Jornalismo, edição 2026, inscrições abertas, 13ª edição da premiação. Adalberto, Mayra. Borges, falando agora sobre a parceria entre UFMA e FAPEMA, que capacita pesquisadores e extensionistas para potencializar a divulgação científica na região tocantina. Detalhes aí para a gente dessa informação. Mayra, estão abertas também, as inscrições seguem abertas para o módulo 1 do curso de Media Training. Ele vai ser realizado entre os dias 14 e 16 de abril em Imperatriz. O curso, ele integra as ações do projeto Estratégias de Comunicação para o Fortalecimento da Divulgação Científica no Estado do Maranhão, fruto aí de uma parceria entre a FAPEMA e a UFMA, entre a UFMA e a FAPEMA. E ano passado, em 2025, esse projeto ele foi executado somente aqui em São Luís e agora vai seguir, o intuito é seguir para os outros campi da instituição, da Universidade Federal do Maranhão.
a interiorização das ações do projeto que segue com foco central na qualificação de pesquisadores para a divulgação científica, que se dá por meio de informações, como o curso que dissemos, o curso de Media Training. A proposta, aprimorar a comunicação da produção acadêmica, tornando essa comunicação mais acessível à sociedade. Em relação às inscrições para o módulo em Imperatriz, elas podem ser realizadas gratuitamente, elas são feitas a partir do SIGA ou a partir também de um link que está disponibilizado no site da UFMA. Outras informações sobre a Universidade Federal do Maranhão, inclusive sobre esse link para se inscrever no curso de Media Training em Imperatriz, podem ser acessados a partir do site da instituição, o site da UFMA, portalpadrão.ufma.br. Adalberto. Obrigado, Borges. 8h32, Mayra Nogueira, vamos para o tempo. Os pais pediram e a Laboro ouviu. Agora, o Colégio Laboro Cidade Operária também oferece educação infantil com turmas Infantil 1 e 2. Um espaço pensado com carinho, segurança e afeto, onde cada descoberta do seu pequeno será acompanhada de perto por quem entende de educação desde o começo. Porque cuidar do futuro começa agora. Acesse colégio.laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 989-8197-0427. Colégio Laboro, onde os primeiros passos encontram grandes futuros. Previsão do tempo e tábua de maré. Hoje, sexta-feira, 10 de abril, São Luís e o Maranhão tem tempo predominantemente nublado, com uma chuva prevista para a tarde. A temperatura em torno de 25 graus, com umidade alta de 91% e ventos leves de 6 km por hora. Condições atuais: céu predominantemente nublado, 84% de cobertura de nuvens, visibilidade de 8 km e pressão atmosférica em 30 polegadas, índice UV baixo, sem precipitação no momento. Previsão para hoje: tarde com chuvas leves em São Luís e regiões próximas, mantendo o clima úmido e quente, típico da estação. Adalberto. Mayra Nogueira, vamos agora à tábua de maré neste dia 10 de abril, sexta-feira. Pré-mar, primeira, aconteceu às 0h12 com 4,5 metros. A segunda será ao meio-dia e 31 minutos com 4,6 metros. Baixa mar, a primeira aconteceu às 6h06 da manhã com 1,9 metro. A segunda será às 6h59 da tarde com 1,8 metro. Notícias do Brasil. Agora, no ambiente nacional, Mayra Nogueira, a gente começa as manchetes nacionais com Folha de São Paulo. Acompanhe com a gente nos modais de vídeo, YouTube e também no site da 106 e no aplicativo oficial da Rádio Universidade. Começando com Folha de São Paulo, na manchete: Master pagou ao menos 543 milhões de reais a 91 escritórios de advocacia em 4 anos. Valores sobem de 40 milhões em 2022 para 262 milhões em 2025 e indicam declarações, à Receita. Mayra Nogueira, manchete de O Estado de São Paulo. Estado de São Paulo, Petrobras vai devolver receita extra de leilão de gás após pressão de Lula. O presidente criticou o leilão que teve ágio de 100%. Para finalizar, destaque de O Globo, nesta sexta-feira: política fluminense, STF adia decisão sobre a sucessão de Castro no governo do Rio, com parcial de 4-1 por eleições indiretas. Flávio Dino pede vista e julgamento será retomado após o TSE publicar decisão que condenou o ex-governador. 8h36 agora, tem que acostumar com esse horário. 8h36, a gente retorna informações com Borges Júnior. Agora ele vai falar sobre o sistema de transporte daqui de São Luís, Empresários contestam, aliás, já foi. Exato.
Aqui é um outro assunto, que é justamente empresários contestam proposta de criação da reserva do Tauá-Mirim. Inclusive, a gente teve entrevista aqui com o professor Horácio, né, explicando sobre esse evento que aconteceu esta semana aqui na Universidade Federal do Maranhão, né, para a criação da reserva extrativista do Tauá-Mirim. Pois é, Borges, os empresários estão contestando, não é isso, essa proposta? Adalberto, representantes do setor produtivo maranhense se posicionaram contra a proposta de criação da reserva extrativista Tauá-Mirim. O posicionamento ele foi formalizado por meio de um ofício encaminhado ao governador Carlos Brandão. Pedido ele é acompanhado de um relatório técnico. Esse relatório aponta possíveis impactos econômicos e estruturais da medida. Segundo o setor empresarial, a área prevista para a reserva engloba regiões consideradas estratégicas para a economia da ilha de São Luís, incluindo aí o distrito industrial. O espaço ele abriga grandes empreendimentos industriais e logísticos em operação desde a década de 1980 e, de acordo com dados citados no documento, o setor de indústria e construção civil empregam cerca de 50 mil trabalhadores formais na capital. Em 2024, empregou esse montante de trabalhadores, considerando aí empregos indiretos. A estimativa ela chega a aproximadamente 100 mil postos, além de uma contribuição significativa para o PIB, o Produto Interno Bruto. Outro ponto levantado pelas entidades diz respeito ao funcionamento do complexo portuário do Estado. O relatório ele aponta que a criação da reserva extrativista Tauá-Mirim ela poderia impor restrições à navegação no Estreito dos Coqueiros, localidade considerada essencial para operações logísticas, que, segundo aí o setor, poderia afetar a competitividade das exportações maranhenses. A redação é de Elis Rodrigues. Adalberto, Mayra. Muito obrigado, Borges Júnior. 8h39. Tem esporte agora, não é isso, Mayra? Isso. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. E vamos agora ao noticiário esportivo. Mayra Nogueira, a gente começa falando sobre a Federação Maranhense de Judô, que promove neste fim de semana o torneio para o time Maranhão Sub-15, né? E o curso, melhor dizendo, de Gokyo. O treino da equipe maranhense tem como objetivo a preparação ao Campeonato Brasileiro da categoria, né, que acontece em maio em Aracaju, Sergipe. E acontece neste sábado, dia 11, às 10 da manhã, na Academia Fit Sports, no Coatrac, com o Sansei Ítalo Nunes. No mesmo dia acontece o curso de Gokyo, conjunto de 40 técnicas divididas em 5 grupos, conhecida como base do ensino técnico da modalidade. Isso aí. O curso vai ser ministrado pelo Sansei Antônio Luiz Rocha, de 8 da manhã ao meio-dia e de 2 às 6 da tarde, na Academia Monte Branco. Isso na Avenida São Sebastião, Cruzeiro do Anil. Mais informações sobre o curso pelo número 98 98100 0036. Mayra Nogueira, continuando agora com o primeiro Campeonato Brasileiro Master de Levantamento de Peso Olímpico. Vai acontecer também neste sábado aqui em São Luís. O evento esportivo organizado pela Federação Maranhense de LPO, Levantamento de Peso Olímpico, visa promover atletas acima dos 30 anos. Além disso, tem como meta incentivar ao esporte como alternativa para uma boa saúde e bem-estar. Os melhores atletas vão ser premiados. A competição acontece às 8 da manhã no Sports Village, bairro Calhau. E vale lembrar que São Luís já sediou a Copa Norte-Nordeste e o Campeonato Brasileiro Adulto de LPO. Mayra, para finalizar essa parte do esporte, Sampaio encara o César Araquara, de São Paulo, né, na 6ª rodada da Liga de Basquete Feminino 2026, que acontece neste domingo, dia 12. E no ranking, o Sampaio ocupa a primeira colocação com 6 vitórias e 100% de aproveitamento. Já o César está na 3ª posição com 5 vitórias e 1 derrota, com cerca de 83% de aproveitamento. No último jogo, o Tubarão derrotou o Unimed Campinas, foi 68-57. E vale destacar aí que o Campinas, Adalberto, ocupa a 2ª posição do ranking da LBF e tem a mesma porcentagem de aproveitamento do SESI. Além disso, na final da LBF 2025, a Bolívia queria
querida, né? Ela é querida. E ela quer vencer também. E ela quer né? vencer também. Pois é, perdeu para o time paulista. Que pena, mais uma vez. O jogo contra o César acontece às 11 da manhã no ginásio Costa Rodrigues. Vamos acompanhar, claro, e trazer esse resultado para você. A redação aqui é de Maiara Cordeiro e tem mais esporte, Mayra. Tem comentário agora de Paulo Pellegrini. Paulo Pellegrini comenta aqui para a gente assuntos importantes aqui. Vai lá, Adalberto, sobre o futebol. O que ele está dizendo agora? Vamos mandar para Paulo. Não é isso, Paulo? Olha, essa informação aqui, ó. Site aponta o Brasil como apenas a 9ª seleção favorita para a Copa do Mundo. Eita, decadência. Paulo Pellegrini. Fala, Paulo. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Mayra Nogueira. Estamos novamente aqui com a coluna de esportes do Jornal Rádio Universidade, hoje repercutindo uma estatística do site Chances de Gol que aponta os níveis de favoritismo das seleções para a Copa do Mundo, que começa dia 11 de junho, vai até 19 de julho, a maior Copa da história. Primeiro porque é a primeira que vai ser realizada em 3 países, Estados Unidos, México e Canadá, e depois pelo número de seleções número inédito de 48 seleções nessa Copa do Mundo. E o Brasil, segundo o site Chance de Gol, é apenas a 9ª seleção favorita entre as 48. Nunca o país entrou numa Copa do Mundo, pelo menos de 58 para cá, quando ganhou o primeiro título, com uma estimativa, né, com uma expectativa tão baixa, não só do público, dos torcedores, mas dos próprios estatísticos, né? O Brasil é apenas a 9ª seleção favorita, de acordo com as estatísticas do site. Estão à nossa frente Espanha, que seria a maior favorita ao título, depois a Argentina, atual campeã mundial, a França, que nos bateu há algumas semanas, Portugal, Holanda, a Noruega, que é uma seleção ascendente hoje no cenário internacional, com o jogador Haaland, né, o cometa Haaland, bastante celebrado, e fez uma excelente campanha nas eliminatórias europeias. A Colômbia, que é nossa colega aqui de América do Sul, já cansou, né, de perder para o Brasil historicamente, mas ultimamente tem feito muitos jogos duros contra a seleção brasileira e, de acordo com o site Chances de Gol, está à frente do Brasil no favoritismo à Copa do Mundo. E, por fim, a 8ª seleção, a Alemanha, também estaria à nossa frente. Então, o Brasil hoje é cotado apenas como o 9º candidato ao título. Isso tem uma explicação, Adalberto, Mayra e ouvintes do Jornal Rádio Universidade. Esse ciclo pré-Copa do Mundo do Brasil foi muito ruim. Desde a eliminação para a Croácia na Copa do Catar, o Brasil entrou em campo 34 vezes e venceu apenas 14, empatando 10 e perdendo outras 10. Esse aproveitamento, levando em conta que cada jogo vale 3 pontos, dá apenas 50,9% dos pontos possíveis, que é um aproveitamento de seleções medianas, tipo México, Romênia, Hungria, muito longe da tradição do futebol brasileiro. 3 técnicos interinos e também, convenhamos, uma seleção que, embora tenha bons nomes individuais, alguns que são destaques nos seus clubes na Europa, mas não tem nenhum craque excepcional, nenhum craque geracional, como a gente fala, do tipo Romário, Ronaldo, né, do tipo Garrincha, Pelé. O Brasil não tem esse craque. Tem grandes jogadores, mas não tem nenhum jogador que se inscreve na história nesse momento como um jogador extraordinário do futebol brasileiro, como foram aqueles que protagonizaram nossos títulos, 58, 62, 70, 2002, 94 e 2002, não é? E também a gente tem carências claras em algumas posições. O Brasil não tem bons laterais, nem direito, nem esquerdo. São laterais já defasados, que já jogaram várias Copas do Mundo e nunca foram decisivos. O Brasil não tem meias de criação. Nós temos volantes e jogadores pelo lado do campo. E o Brasil tem poucos centroavantes matadores. Os que tem não estão em boa fase. Então é justo, sim, considerar o Brasil, infelizmente, uma seleção outsider. Ou seja, o Brasil é meio zebra nessa Copa do Mundo. Claro, a camisa amarela pesa, os nossos jogadores têm qualidade, o técnico Ancelotti é um dos maiores técnicos da história do futebol. Jogar nos Estados Unidos, México e Canadá é um clima favorável, não é jogar na neve, não é jogar, né, longe, vai ter muito brasileiro assistindo. Então a gente confia numa boa campanha. Título seria uma surpresa hoje,
levando em conta todos esses fatores que a gente falou aqui. É isso, Adalberto. Bom fim de semana para vocês, para você, para a Mayra. Voltamos na terça-feira com mais um comentário esportivo aqui no Jornal Rádio Universidade. Sempre lembrando que amanhã, sábado, tem apito inicial 106, com Heraldo Moreira e equipe, a partir de 11 da manhã, já com as expectativas para os jogos dos clubes maranhenses no Campeonato Brasileiro, tanto da Série D como da Série C. Amanhã tem 3 partidas, todas elas com cobertura aqui da Rádio Universidade e da Rádio Timbira. Um abraço a todos. Roteiro Cultural. As melhores dicas de lazer para o seu fim de semana. Olá, começa agora mais uma edição do Roteiro Cultural. E aqui você fica por dentro das melhores dicas de diversão para o seu fim de semana. Fique ligado. Começando agora com cinema, não é isso, Mayra? Começamos as estreias da semana com o filme nacional de 5 tipos de medo. Murilo, um jovem músico em luto, se envolve com Marlene, enfermeira presa a um relacionamento abusivo com um traficante. Está em cartaz nos cinemas da cidade. Continuando aqui com O Mago do Kremlin. Após a queda da União Soviética, um artista genial se torna a mente sombria por trás do poder de Vladimir Putin. Também em cartaz nos cinemas da cidade. Também tem Os Estranhos do capítulo final. Após tomar as rédeas no capítulo anterior, Maia terá que enfrentar novos perigos e, na conclusão do encontro, envolvimento com os assassinos mascarados. Mayra Nogueira tem The Mortuary Assistant. A história, né, acompanha a Rebecca Owens, uma recém-formada em ciências mortuárias, que aceita um emprego noturno em uma funerária e que vai levá-la, né, isso tudo vai levar ela a presenciar acontecimentos sobrenaturais, pelo amor de Deus. E finalizando, Adalberto, com A Família da Fé, uma comédia de confusões sobre a vida e os conflitos de uma família cristã e a interação com pessoas que não vivem a vida como eles. É isso aí. Pronto, agora é pegar a pipoca e boa sessão. E no caminho da fé, né? É isso aí. Nesta sexta-feira, a gente começa a Mayra Nogueira falando sobre exposição Fio d'Água, né? Com as artistas francesas Elsa Mirovievich e Cecile Paulinski, que tem como inspiração Taiwan, Índia, Marrocos, Tunísia, Estrasburgo, da França, Miami, Estados Unidos e o Nordeste brasileiro. Olha só, essa mostra, ela cria cidades flutuantes imaginárias. A partir de 10 da manhã, portanto, no Centro Cultural Vale Maranhão, na Rua Direita, Centro Histórico, classificação livre. E continuando, Adalberto, com Só os Loucos Sabem, as bandas pernambucanas Hey Folks e Gringa, tocando os sucessos da banda Legião Urbana, Los Hermanos, Charlie Brown Jr., o Rapa, Arctic Monkeys, Guns N' Roses e muito mais. É a partir de 9 da noite no Reviver Hostel, na Rua Nazaré, no Centro Histórico. Boa pedida. Com certeza. Para finalizar as dicas de sexta-feira, Mayra Nogueira tem show Gabi mais James Du. Artistas maranhenses, Gabriela Marques e James Pierre, eles mesclam jazz com clássicos da música brasileira em arranjo do guitarrista Carlos Hernani. Esse evento começa às 7h30 da noite, também lá no Reviver Hostel, Palacete Gentil Braga. E começando as dicas de sábado, Adalberto, a festa Remember Ada, com as participações da banda Nave Terra, o cantor Moondrive e o DJ Richard, que prometem aí muita emoção e diversão. Tudo isso a partir das 8 da noite no Ada Music Bar. Para continuar, a Mayra tem o Baile 003, que promete também um caos eletrônico com os DJs Nedeiros, com o DJ Nedeiros, né? A partir de 7 da noite no Olympus Bar, Rua do Passeio, Madre Deus. Para finalizar com SBT Samba Brasil Tropicalis, com os Tropics e o DJ Félix, que prometem muito samba e remix de grande sucesso. É a partir de 8 da noite no Privilege Hall SLZ no Coajap. Começando agora, Mayra Nogueira, dicas de domingo, domingão começando com Feirinha São Luís, claro, né? Tem tambor de crioula, Arte Nossa, cantor Wilson Zara, Barba Branca, a banda, né? E também o grupo Argumento. A feirinha conta ainda com exposição de artes visuais da Galeria Trapiche. A partir de 10 da manhã começa tudo por lá na Praça João Lisboa, Centro Histórico. E continuando com o Hooks K-Pop Day, que conta com covers de grupos e duplas de K-pop, random play dance e ainda distribuição de brindes. Tudo isso a partir do meio-dia na Praça do Piso 2, no São Luís Shopping, no Jaracati,
Com entrada gratuita. Com entrada gratuita. Para finalizar, finaliza, Mara Nogueira, foi ansiedade aqui, porque é o circo americano, tá? Show de acrobacias, tem motocross, piadas, inclusive, né? E espetáculo que promete alegria e diversão a partir de 8 da noite no estacionamento do Shopping da Ilha, no Maranhão Novo. E agora tem destaque cultural. É isso, Mayra? É isso. Vamos lá, o destaque cultural. Destaque cultural. Espetáculo baseado na obra de Chico Xavier chega esta semana a São Luís. Nesta sexta-feira, dia 10 de abril, o espetáculo Um Amor de Renúncia, baseado na obra Renúncia, de Chico Xavier, narra a história de amor e sacrifício de Alcione e Padre Carlos, ambientada na França do século XVII. A peça explora temas como fé, superação e amor impossível, por meio da história de protagonistas que enfrentam obstáculos como a Inquisição e a necessidade de renúncia. A peça é ambientada em um período histórico conturbado, com a Santa Inquisição exercendo forte influência na Europa. Aborda as dificuldades enfrentadas pelos personagens devido à crença e preconceitos da época, mostrando a força do amor e da fé em meio às adversidades. O elenco conta com Thalita Drodowski, André Sacarigi e Valdir Ramos. Eles convidam o público para presenciar essa história emocionante. Atenção, pessoal! Estamos chegando! Nós do espetáculo Um Amor de Renúncia, baseado na obra Renúncia, de Emmanuel, por Chico Xavier. Convidamos vocês a assistirem esse belíssimo espetáculo. 16 anos em cartaz, viajando por todo o Brasil. Chegou a sua vez de assistir. Um Amor de Renúncia! Vem! A adaptação do texto original é de Alberto Centurião, com direção de Luciene Cunha e realização da Rama Cria Produções. A apresentação começa às 8 da noite, no Teatro João do Vale, Rua da Estrela, Centro Histórico, com 75 minutos e classificação livre. Espetáculo Um Amor de Renúncia, baseado na obra Renúncia de Chico Xavier. Ingressos disponíveis no site do Simpla. Imperdível! E com essa a gente fica por aqui, Mara Nogueira. Produção de hoje de Teófilo Moraes, Maiara Cordeiro, edição de Marcos Belfort. Aproveite as dicas e até a próxima. Até o próximo final de semana, né? Aliás, um bom final de semana e até a próxima. Na verdade, acho que a gente volta segunda-feira com mais Jornal Rádio Universidade, com muita novidade, claro, o rendimento dessa semana total nesse início, né, de mudanças, atualização aí, por conta dos 40 anos da Rádio Universidade, tá? Enfim, tem vários programas. Lembrando, o Orgânica não é mais domingo, é daqui a pouquinho, né? Ainda pela manhã, aqui, dia de sexta-feira, sextas-feiras aqui, Orgânica, ao vivo, na Rádio Universidade. Jornal volta, portanto, na segunda-feira, como já disse, e um bom final de semana, viu, Mayra? Obrigada, Adalberto. Eu me encontro com você já, tá? Trazendo aqui o Manhã 106, também tá cheio de novidades. Tem promoção, hein? Fica ligado. Bom final de semana, Marcos Saldanha. Ainda por aqui, Marcos Saldanha. Ainda por aqui, né? Até o finalzinho. Até. Tchau. Inovação, tecnologia, sustentabilidade. A ciência em debate pelo olhar de quem pesquisa e produz. Rádio Ciência Entrevista.